Olá, gente, tudo bom? Eu sou Juliane Terra, professora de língua portuguesa. Estou aqui para oferecer a você mais um conteúdo do nosso canal Estude e Passe. Quantas vezes você já se deparou com questões de concurso público que pede para que você analise sintaticamente, semanticamente, ou se houver alteração de tal palavra na questão, se haverá mudança sintática ou semântica? Então, todos nós já nos deparamos com alguma questão desse tipo. E muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas. Por quê? Porque não sabem distinguir essa divisão da gramática. É importante que se saiba essa divisão para que você tenha em mente o que eles estão te pedindo na questão. Então, a nossa gramática ela é dividida em 4 partes: a fonologia e a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Cada uma delas atua de forma diferente dentro da língua, porém como um todo. A fonética e a fonologia, ela se apega ao estudo dos sons das palavras, como por exemplo, a palavra dia, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do interior, então eu falo esse D, dia, um D mais chiado. Já uma pessoa que mora no Nordeste tem uma variação nesse D, então ela fala dia. Então, a gramática, ela vai fazer esse estudo de como desses fonemas se comportam dentro da língua portuguesa. E a fonologia, ela já não vai se apegar a essas variações. Ela vai estudar mais as vogais, as consoantes. Já a morfologia, como a própria palavra vem de forma, a morfologia estuda a estrutura das palavras. Por exemplo, as derivações, os sufixos, os prefixos, as classes de palavras. E quando a gente fala em classes de palavras, a gente entende que as palavras elas são divididas em 10 classes. Então todas as palavras que nós pronunciamos, falamos na língua, elas são divididas, na língua portuguesa, elas são divididas em 10 classes: substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e verbo. Essas são as variáveis, são 6. As invariáveis, nós temos as conjunções, as preposições, a interjeição, as interjeições e os advérbios, são 4. Quando nós falamos variáveis, são aquelas que flexionam, que variam em gênero e número. Já as invariáveis são aquelas que não variam. Por exemplo, muitas pessoas riem das pessoas que falam menos. Por que não podemos falar menos? Porque faz parte de uma categoria, de uma classe de palavras invariável, que é o advérbio. Então nós não podemos flexionar para o gênero feminino. Tem que ser menos. A sintaxe, ela estuda as relações que as palavras vão ter dentro da frase. Como que se estabelece essas relações? Então nós temos sujeito, predicado, objetos, os complementos, né? Então nós estudamos dentro de sintaxe todos esses termos que vocês veem que às vezes são assustadores, mas quando você começa a estudar com mais detalhe, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Por fim, nós temos a semântica. Semântica tem a ver com significado. Aí nós temos a palavra em si, né? Enquanto que morfologia nós temos a palavra somente estudando pela forma, e a sintaxe nós temos o estudo dela na sequência ali, nas relações que a palavra estabelece uma com a outra. E em semântica nós vamos ter o significado. Que significado que ela assume naquele contexto. Dentro de semântica nós temos a conotação, a denotação. Quando nós falamos em conotação e denotação, nós estamos falando do sentido da palavra dicionarizada, aquele sentido real da palavra, e a conotação, que é o sentido figurado, outros sentidos que ela pode assumir fora
da sua origem. A linguagem, ela tem essa questão semântica, dependendo de como você coloca as palavras, elas têm determinado significado. Também nós temos dentro de semântica a sinonímia, a antonímia, a onomínia e a paronímia. São os estudos que nós temos aí referentes à área da semântica. Muito obrigada por você ter ficado aí na nossa videoaula até o final. Um forte abraço e continue assistindo os nossos vídeos. Tchauzinho!